Gente, bom dia. Vamos dar seguimento aqui, né? Falando sobre o próximo capítulo, né, em geografia. Essa questão de aspectos populacionais e econômicos, tá? Falamos, né, no capítulo anterior sobre os aspectos naturais, tá? Aqui, ó. Sobre aspectos naturais e a questão de qual região é qual região, como reconhecer, né, essas regiões na Ásia. E agora a gente vai falar sobre população e economia na Ásia, né? É uma questão que agora está muito repercutindo muito por causa dessa questão do coronavírus, né, Covid-19, essa questão de população e principalmente essa questão de economia tá, como é que eu posso dizer, tá muito em pauta, né, nesse momento aí, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho disso aí, vai discutir um pouco também sobre essa questão atual, né, que a gente está vivendo, o futuro da Ásia, o futuro dessa parte aí do mundo, tá bom? Nunca, continuando, então vou começando a ler e vamos conversando sobre isso. Nunca na história da população asiática, nunca na história da população asiática se beneficiou tanto das rápidas taxas de crescimento econômico apresentadas pela maioria dos países desse continente. No entanto, os impactos ambientais gerados pela superpopulação e recessão econômica são alguns dos graves problemas enfrentados por eles. Tá? A China, principalmente, há 100 anos atrás, ela passou por um período, né, da dinastia Ming, se eu não me engano, não. Acho que é dinastia. Enfim, um grupo, né, uma família que dominava a China, e esse momento ficou conhecido como China comunista, né, onde eles tinham um ditador governando a China aí, tá bom? E se vocês tiverem curiosidade sobre isso, existe um livro chamado Livro Vermelho, né, que é o livro que ditava, que determinava as questões obrigatórias para o povo chinês seguir, tá bom? Chamado Livro Vermelho. Então, a população da Ásia, né? Antes de ler, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: a população da Ásia, sozinha, a Ásia tem metade da população do planeta, tá? Então, principalmente Índia e China detém uma grande quantidade de gente, né? Então é muito, muito numeroso, nem todo mundo com a mesma oportunidade, é lógico. Existem sociedades muito mais pobres e sociedades mais ricas, né? E a gente provavelmente vai ver isso aqui no capítulo, e eu vou falando com vocês, olha só. A Ásia concentra a maior população da Terra, e os dois países mais populosos do mundo são China e Índia. Além de numerosa, a população asiática também é marcada pelos contrastes étnicos, né, de raça, cultura, né, países diferentes, sociedades diferentes, culturas diferentes, e religiosos. Existem várias religiões, né, na Ásia. Embora o continente apresente um considerável movimento de pessoas que deixam o campo para viver nas cidades, resultado de um intenso processo de urbanização, por exemplo, a maioria da população ainda vive em áreas rurais, tá? Eu lembro que eu vi uma reportagem, não lembro onde foi, mas falava sobre uma sociedade assim, pequena, na China, né? E a repórter foi lá fazer essa reportagem. Era uma repórter loura de olho azul, e as crianças e os adultos também, a população toda daquela comunidadezinha pequena ficou assustada com a repórter, porque eles nunca tinham visto alguém louro de olho azul como aquela moça era, entendeu? Eles nunca tinham visto alguém assim, então trataram ela como se ela fosse uma coisa de outro mundo, tá? Por que disso? É uma sociedadezinha muito pequena, muito distante, né,
da, da, da capital, tá? E dos centros urbanos, né? E não tem contato, né, com muitas dessas diversidade aí do planeta, tá bom? Então, do ponto de vista socioeconômico, existem grandes diferenças de renda entre a população. De um lado, uma pequena maioria, a classe média, impulsiona a economia do continente. Do outro, uma parte considerável da população ainda vive abaixo da linha da pobreza. Tá? Outro contraste relevante do continente asiático é que nele existem países cuja população cresce rapidamente e é, em sua maior parte, jovem, como a da Índia, ou países cuja população se encontra envelhecida, como a do Japão, né? O Japão tem umas características aí interessantes, gente. Ele segue ele é o único país asiático que segue o movimento imperialista, tá? Que a gente já estudou, né? Então ele vai ter essa diferença aí, ele vai seguir se desenvolvendo mais, buscando mais, e como imperialista ele começa a seguir os passos dos países do Ocidente, né? Estados Unidos, Europa e tudo mais, tá? Ó, Ásia é o caldeirão multiétnico e religioso, diversas religiões, né, gente? Ó, para facilitar o estudo da enorme diversidade étnica do continente asiático, devemos analisar cada uma de suas diferentes regiões. Aí nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 regiões, tá? No Oriente Médio, por exemplo, a população é composta predominantemente de árabes, que representam mais da metade da população. Outros grupos étnicos são os persas, que compreendem a maior parte da população do Irã, os judeus, que se concentram em Israel, os curdos, que vivem no Irã, na Turquia, no Iraque e na Síria, os turcos, que são predominantes na Turquia e em menor número no norte do Irã. O Islã é a religião predominante desta região. O islamismo são predominantemente muçulmanos, tá? População da Ásia Central aqui, ó. Ásia Central e Setentrional é marcada pela predominância de povos de origem turca, mongol e eslava, né? Lá na parte norte lá da Europa. Na parte oriental da Rússia, porém, verifica-se intensos fluxos migratórios oriundos da China, como os chineses da etnia Han, compondo parcela considerável da população. O cristianismo ortodoxo é a principal religião da Rússia, mas o Islã predomina na Ásia Central. Então nós temos aí, ó, cristianismo ortodoxo, é diferente desse catolicismo que a gente conhece, né? E também o Islã, né? Muçulmanos também, tá? No leste asiático, a China apresenta amplo predomínio da etnia Han, que compreende cerca de 92% da população do país, que conta também com mais de 56 minorias étnicas. O budismo, tá, é a principal religião praticada na China, na Mongólia e no Japão. Ok? No sul da Ásia destacam-se os grupos étnicos dravidianos da Índia, os Punjabis, sobretudo entre o Paquistão e a Índia, o tamês em parte da Índia e do Sri Lanka, birmaneses em Mianmar, entre outros. O hinduísmo é a religião predominante na Índia e no Nepal, enquanto o Islã predomina no Paquistão, em Bangladesh, e o budismo no Sri Lanka e em Mianmar. Ok? Ó, e por último aqui, ó, no Sudeste Asiático podemos destacar a etnia Khmer, predominante no Camboja, Laos, em Laos, Thai na Tailândia, malaios na Península da Malaya e em parte das ilhas da Sumatra e Bornéu, assim como javaneses, sudaneses na Indonésia e filipinos nas Filipinas, entre outros. Do ponto de vista religioso, a região é marcada pela predominância do Islã na Indonésia,
País que concentra a maior população muçulmana do mundo. O budismo predomina na Tailândia, no Laos, no Camboja e no Vietnã, enquanto as Filipinas se destacam como país com a maior população cristã da Ásia. Por que eu estou marcando a questão religiosa, gente? Primeiro ponto, a religião vai definir muito da cultura desse país, primeira coisa. Principalmente se a gente estiver falando do Islã, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pluralidade de religiões na Ásia cria uma série de conflitos, tá? O Oriente Médio, o Sudeste Asiático, a setentrional ali no meio, né? Vai criar uma série de conflitos nessa questão aí religiosa. E isso é um grande problema, né? Porque muitas mortes vêm em nome dessa fé, ok? Olha só, a distribuição da população pelo território. A distribuição da população asiática não ocorre de maneira uniforme por causa dos desertos e do relevo montanhoso. Primeiro aqui nós temos gelo pra caramba, aqui nós temos montanhas, aqui basicamente temos desertos e aqui também, tá bom? Também por causa das áreas de clima frio existentes no continente, né? Observe no mapa a seguir a densidade populacional desse lugar. Então nós temos principalmente muita gente na Índia, ó, na China, no Japão, tá? Filipinas, ok? Então são polos muito produtivos e polos que concentram muita gente, ó. China e Índia são os países com maior população do mundo, tá bom? Em termos de população absoluta, apenas 2 países, a China e a Índia, concentram cerca de 2/3 da população asiática. Outros países como Japão, Bangladesh, Indonésia e Paquistão se destacam pela alta densidade populacional. Aí tem aqui, analisar, ó. Nós estamos falando de 2017. Em 2017 nós tínhamos, eu acho que nós tínhamos menos, devíamos ter 7 bilhões de pessoas, tá? No mundo, né? A China e a Índia tem quase a metade, ó. Tá? Já dá quase 3 bilhões de pessoas, ok? Hoje nós temos mais ainda, né? A população é muito grande, tá bom, gente? E vamos lá. Ó, atualmente a Ásia abriga 4 maiores aglomerados populacionais do mundo: Tóquio, Nova Delhi, Xangai e Mumbai. Nesse continente, os aglomerados urbanos de até 1 milhão de habitantes apresentam as maiores taxas de crescimento, tá? Aqui, ó. Manila, capital das Filipinas. A gente nem tem muita noção, né, de como é que funciona isso e como é que são essas taxas aí. A urbanização da população do continente é resultado de vários fatores, como a redução da disponibilidade de solo cultivável no campo, intenso processo de industrialização pelos quais vem passando alguns países asiáticos, mais oportunidade de trabalho, entre outras coisas, tá? As taxas de urbanização da população asiática, porém, variam consideravelmente entre países. Alguns, como Singapura, Catar, Kuwait, apresentam população com taxa de urbanização acima de 98%, enquanto países como Índia, Nepal, Camboja e Vietnã apresentam taxas de urbanização inferior a 35%. Aí nós temos um gráfico aqui mostrando como é que funciona essa questão de urbanização, tá? Eu vou pedir para vocês procurarem essa questão dessa urbanização nos países asiáticos, para vocês pesquisarem países desconhecidos, tá? Para a gente ter uma noção de como esses países são. Eu peço isso lá na plataforma, ok? Valeu, gente, um abraço, tchau, até a próxima, fui.